o yoga sem estereótipos, tá? Assunto importante, assunto polêmico. Eu gosto de uma polêmica. Vocês sabem que eu gosto de uma polêmica, né? Mas eu gosto de uma polêmica de uma forma respeitosa, de uma forma harmoniosa, de uma forma que a gente consiga realmente debater e chegar em alguns lugares mais interessantes, de algumas ideias que são levantadas. Estou aqui em Paraty, friozinho gostoso, né? E hoje eu vou receber a presença de um cara muito querido assim e que eu acompanho há muito tempo, tá, aqui nas redes sociais, que é o André Tavares, tá? Que é um praticante de yoga, um professor de yoga, mas é um praticante antes de qualquer coisa. E um cara que eu sempre acompanhei o conteúdo dele, sempre achei, além de um conteúdo muito bom, vamos dizer assim, na parte que fala de yoga, tem uma parte que ele traz o conteúdo de uma maneira muito que eu amo, assim, que é uma maneira que tem divertimento, tem uma parte cômica ali no comunicar das ideias, mas com uma profundidade e com uma delicadeza, né, pra gente tocar diversos assuntos que acabam virando meio que tabus ou acabam virando um pouco de um movimento em que as pessoas vão achando pontos como se fossem as verdades, né, do yoga. E tem isso. Então a gente começou, quando a gente estava batendo papo, eu chamei o André para fazer essa live há muito tempo, mas o André dava aula exatamente nessa hora. E recentemente, ele de uma maneira muito consciente, abriu algum espaço na agenda para ter mais tempo. E aí a gente conseguiu marcar essa live. Então vou chamar o André aqui para a gente bater esse papo que vai ser lindão. Ah, Olá, garoto. Bom dia. bom dia. Bom dia. Tá bem? Tudo ótimo. Boa. Dá uma ajeitadinha na câmera. Posicione-se com conforto. E aí, André, tudo bem? Tá tranquilo? Tudo perfeito. Finalmente, nossa live saiu. Cara, muito obrigado, primeiro, por essa presença especial, querida, lindona, né? Como eu estava falando aqui antes, a gente já tenta marcar, já fala dessa live, né? Há um tempo. E finalmente a gente está aqui. E eu ainda quero que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? No Rio de Janeiro. Eu sou do Rio. Você não é do Rio, né, André? Eu moro no Rio, mas sou de Pernambuco. É de Pernambuco, né? E aí, justamente, eu sei que o André mora no Rio há um tempo, mas como eu estou ficando mais em Paraty do que no Rio, a gente ainda não conseguiu se encontrar, mas eu vou ver se a próxima vez que eu for ao Rio eu te dou um toque pra gente, sei lá, Bom, tomar um chá, alguma coisa e se encontrar. Beleza? ótimo, vai ser ótimo. E é o seguinte, como eu estava falando, o assunto hoje que a gente vai levar, né? E vai debater, vai abordar diversas formas e vai conversar, é sobre o yoga sem estereótipos, né? Porque eu vejo isso muito, né? E isso já passou também, eu já fiz parte disso de uma forma muito presente, assim, de que quando eu entrei no yoga, eu comecei a me identificar muito, né? E quando eu comecei a me identificar muito, eu fui buscando referências, eu fui buscando coisas, fui vendo coisas que eu gostava. E eu acho que o ser humano, num instinto de querer participar, né? De querer se sentir pertencente, ele vai se moldando, se ajustando para fazer parte daquele grupo, né? E eu passei muito por esse momento de mudar muito a forma como eu me vestia, como eu achava que eu deveria falar, e como é que eu me comportava, e o que eu fazia, o que eu deixava de fazer. Muito nesse movimento de me sentir pertencente. E depois eu fui reavaliando isso tudo. Mas antes da gente entrar nisso, eu quero saber como é que foi a sua história no começo do yoga? Como é que você começou com essa brincadeira? Então, eu comecei a praticar yoga por uma indicação, na verdade, para poder melhorar a concentração no meu processo de escrita de roteiro, né? Quem não me conhece, eu trabalhei com cinema por muito tempo, até 2013, 14 ali, fazendo muita coisa, né? Trabalhando bastante em cinema. E depois que eu comecei a trabalhar com yoga, fiz o último trabalho de cinema até 2017, né? Foi minha última coisa assim com cinema. Então eu fiz para melhorar a minha concentração. Isso lá atrás, né? Ali entre 2010 e 2011, quando eu morava na Baixada aqui no Rio, né? Não tinha yoga. Eu comecei a praticar com o livro Auto Perfeição com Hatha Yoga do professor Hermógenes. Então foi minha porta de entrada, assim, ele mesmo. Foi minha porta de entrada com yoga, porque o processo de escrita era aquilo, né? Levanta, toma café, senta de novo. Sempre aquele processo ansioso para escrever. E aí uma amiga foi e me indicou começar a praticar yoga. Então eu comecei com o livro do professor Hermógenes. Logo depois eu vim morar na zona sul do Rio aqui com uns amigos. E aí do lado na academia tinha yoga.
Eu comecei a praticar de fato com uma professora e foi muito engraçado, porque eu não lembro o nome dela, né? Mas queria muito encontrar, porque eu terminei a minha primeira aula de yoga e ela terminou a aula falando: Nossa, você seria um excelente professor de yoga. Uau! Caramba! Já deu a pinta. Essa teve visão, né? Profetizou. Foi assim. Profetizou. Exatamente. Profetizou. Profetizou. Mas aí, então, vamos lá. Aí, utilizando um pouco, já entrando um pouquinho no assunto, porque eu acho que o assunto vai ser bom, assim, a gente abordar com calma. Teve esse momento que você começou a sentir, cara, isso aqui realmente é legal, isso aqui eu gosto. Como é que são essas pessoas, né? Onde é que, como se reproduzem, onde vivem, o que comem, essas coisas. E você tentou se encaixar em algum momento? Sim. Então, quando eu comecei a ver que dava certo, né? Quando eu vi que, tipo, o que eu produzia em 8, 9 horas de escrita, eu comecei a produzir, tipo, 5, 4, eu falei, opa, tem uma coisa aqui muito bacana. Né? Assim, a minha dispersão diminuiu muito e eu estou conseguindo aqui, né, ter um foco para escrever e tudo mais, e isso já me deu um... Opa, foi muito mais do que alongamento, do que força, né? Essa coisa de sentir de fato uma mudança na minha concentração me deu esse despertar ali. Eu falei, quero ler mais, né? E quero estudar mais. Então, comecei ali o que eu praticava 2 vezes na semana, comecei a praticar 3, 4, né? Comecei a praticar um pouco mais ali na semana e a ler muito mais. Sempre fui muito de ler, né? Meu pai trabalhava com editora quando eu era criança, então, assim, sempre ganhei livros, sempre ganhei... Então, sempre fui muito de ler. E aí, fui ler o Coração do Yoga, do Devi Kachar, né? Amo muito. E aí foi a minha porta ali de entrada para a parte filosófica Sim. do yoga. E aí eu comecei a me aprofundar na parte filosófica porque eu falei, cara, isso aqui é um material de ouro para eu criar personagem. Porque se eu entendo melhor a mente humana ali, eu consigo criar personagens, né, de uma maneira fantástica. E aí comecei, né, a ir para retiros, a fazer coisas de finais de semana e você vê o jeito que as pessoas se comportam, né? Você vai vendo ali, querendo ou não, você começa a fazer parte de um grupo, né? Tem Exato. horário de acordar, tem roupa que tem que vestir, tá todo mundo sempre ali com seu japa-mala e não sei o quê. Não? Então você vai meio que começando a assumir essas características também, né? Acho que é muito natural que isso aconteça. Muito. Beleza. Então, o Matheus está aqui dando bom dia também, Matheus queridão. Várias pessoas queridas aqui na live que eu já vi entrando. Então, muito feliz que essa live está sendo bonitona. Aí, beleza. Então, a gente teve trajetórias muito parecidas, né? E quando é que você começou a gerar conteúdo? Assim, como é que você viu que você era um bom comunicador? Porque eu acho você um bom comunicador. Na verdade, eu sempre tive aversão à tecnologia, né? Para você ter ideia, eu sou o tipo de pessoa que, às vezes, trabalhando com cinema, eu queimava com 2 computadores no mês. Meus chefes queriam morrer. E não é assim, é de parar de funcionar. Tem momentos, assim, já em casa, já teve época de eu queimar micro-ondas, queimar televisão, queimar celular, assim, de entrar em desespero. Que eu falei, gente, não toco mais em nada. Porque parava de funcionar. É bizarro, assim. Então, essa é a minha relação com tecnologia. Tanto que as pessoas falam, né, até hoje, você tem facilidade porque você sempre trabalhou com cinema, não sei o que. Eu falo, gente, eu sou do roteiro, né? Minha especialização em cinema é em roteiro. Eu sempre fui péssimo na parte técnica, né, do cinema. Assim, era algo que eu fugia. Eu sei toda a parte teórica ali da coisa, né? De iluminação, de edição, de todas essas coisas. Mas botar a mão na massa nessas coisas nunca foi minha praia. Nunca gostei muito de set de filmagem, né? Da loucura do set de filmagem ali. Eu sempre gostei da parte teórica ali da coisa. Então foi isso que foi me levando, né? Isso foi me aproximando ali, de certa forma, da tecnologia que eu sempre tive desde criança, nunca fui muito bom. E aí, em 2016, né, quando eu casei, fui morar junto com meu namorado e tudo mais, meu ex-marido hoje em dia, e aí ele falou, cara, tem que ter Instagram, né?
eu já tinha começado a ter um Instagram, mas postava uma coisa ou outra, assim, séculos depois, né? E aí, não, tem que começar a usar Instagram, tem que começar a usar Instagram, porque hoje em dia tem que ter. E aí eu falei, tá, então vamos começar a usar de forma profissional. Ele é cabeleireiro, né? Então sempre teve uma noção estética ali boa, então a gente começou a fazer muita foto. Começou a fazer foto. Então eu comecei a postar foto com alguns textos de yoga ali que eu fazia e tudo mais. E aí, depois disso, algumas pessoas que eram fotógrafas no Rio Yoga versus Cal, essa galera começou a convidar para fazer foto, né? Então, veio umas fotos mais profissas ali, super bonita. Então, esse foi o meu início ali de produção de conteúdo, né? Que era o início do Instagram ali, postando foto Então, e algo mais despretensioso, sem tanta coisa ali ligada ao profissional. Com essas fotos mais profissionais, a coisa foi ficando, né, mais profissa. Às vezes aparecia parceria, aparecia alguma coisa desse tipo e eu vi que a coisa estava dando certo. Então, eu comecei a postar mais ali, né? Mas a descoberta do perfil de como ele é hoje foi no início da pandemia, né? Esse momento que a gente teve ali que se reorganizar, porque assim que iniciou em março a pandemia, o estúdio que eu dava aula começou a fazer lives gratuitas. E aí eu, no meio do desespero, falei, caraca, preciso fazer alguma coisa para sobreviver, né? Já estou um pouquinho conhecido no Instagram e tudo mais, tenho que usar isso. E aí eu comecei muito rápido a dar aula online. Eu peguei a sacada das lives que ela estava fazendo e já comecei a divulgar muito rápido as aulas online. Então, tipo, início da pandemia, eu estava com uma turma de 25 pessoas, 24 pessoas mais ou menos, que eram os meus alunos de estúdio, né? Fiz uma turma iniciante e fiz uma outra turma intermediária. Então, assim, início de pandemia eu estava com 3 turmas de yoga e aí eu comecei a usar muito para divulgar as aulas. legal. E aí a coisa começou a ficar meio profissional, assim. Sim. Então eu comecei a entender mais o Instagram como um veículo de divulgar as coisas, né? Ou seja, tudo que era muito caro, você precisava de panfleto, da TV para divulgar o seu trabalho. Eu falei, aqui você tem um objeto mega democrático, né? Você pode divulgar a coisa de forma gratuita. E aí, nesse meio termo, os garotos me convidaram para fazer o lançamento do meu primeiro curso. E aí sim começou a coisa que eu falei, gente, não sei fazer isso. É assim, é diferente, né? Tanto que você pega atores que começam a virar influencer e eles tentam usar a linguagem de ator, fica falso, né? Não funciona. Ou jornalista que começa a usar as redes, você vê que fica... Então, assim, é bem diferente a linguagem. E aí fiz o meu primeiro curso com eles, deu certo, eles acabaram se separando, que era um grupo de garotos, né? Eles se separaram, tinha esse primeiro curso, eu tinha feito o meu curso de Diksha, e aí a Bruna, né, que fez o curso de Diksha comigo, me chamou para fazer um lançamento de curso também. E aí eu vi que a Bruna sacava muito, né? E aí a coisa deu boom. Que era, cara, a gente vê, vamos pegar alguém muito conhecido, né? Um Carlinhos Maia, uma Virgínia. A gente vê essa galera que vive Big Brother ali nos stories e a gente acha que é natural, né? A gente acha que essa galera faz isso de forma espontânea. Cara, não é tudo pensado. Se a galera sabe o que é que eles vão falar para chamar a atenção, que horas eles vão postar, o que eles vão postar. E aí, quando eu comecei a entender melhor dessa organização junto com a Bruna, né? Você precisa pensar nos posts que você vai fazer. Já estava vindo essa coisa do Reels, né? De virar, de fato, um instrumento de vídeo muito mais do que de foto. E aí a coisa foi se profissionalizando e eu fui descobrindo esse André. Eu falo que é uma descoberta da pandemia, né? Principalmente esse lado cômico que eu não sabia que existia. Então, assim, foi um processo de autoconhecimento ali. Depois que eu vi um vídeo da Juju, né? Que ela fala de tipos de professores de yoga. Eu até refiz esse vídeo esses dias. E aí eu falei, cara, isso é sensacional. Dá para usar muito o yoga para isso. Porque era algo que eu já queria desde que um aluno me viu no carnaval, quando chegou no estúdio, falou: mas como assim, professor de yoga brinca carnaval? Não sei o que, bebe, isso, aquilo, outro. Quando eu vi aquele espanto, eu falei, cara, eu preciso começar a mostrar essas coisas no meu perfil para desmistificar, né? E aí surgiu essa figura aí, que a grande maioria conhece hoje em dia. Que massa, cara. Que história. Só um parêntese nisso tudo. Não sei se
Mas eu era do audiovisual também. Eu sou o cara do set. Eu era cinegrafista, diretor de fotografia, editor. Olha, Então, quase que a gente se encontrou aí já no profissional antes do jogo. Porque eu era justamente da parte técnica, sempre fui, né? Da parte técnica e tal. E depois eu também trabalhei durante muito tempo no audiovisual, como cinegrafista e editor, e professor ao mesmo tempo. E aí, hoje em dia, estamos nós dois aqui. Mas vamos lá. Quando que você viu que é ok não ser o padrão, não ser o estereótipo? Porque eu imagino que tem um momento que deve dar um certo medinho, né? Do tipo assim, cara, porque a comunidade do yoga inteira vai me julgar se eu falar aqui, por exemplo, que eu bebo cerveja, porque todo mundo fala que o yogi não deve beber cerveja, né? E de onde que você falou assim, quer saber? Foda-se. então, comecei a abrir a minha cabeça para isso depois que eu fiz um training, né? Um retiro de um fim de semana com o Edson Ramos, que é diretor da Yang Vinyasa, que hoje eu dou aula de filosofia na escola, que foi a minha segunda formação, né? Que eu vi que era alguém muito desconstruído, né? Então, quando eu vi que o Edson brincava, se divertia, tinha um perfil diferente de professor de yoga, eu falei, opa, é isso aqui que eu me identifico muito mais, né? Então, isso já ainda em 2013, né? Me deu essa abertura. E com essa abertura, eu comecei a perceber que, caraca, isso acontece quando a gente vê muito, né? Quando você vai lendo mais sobre yoga, e você comecei a fazer o meu curso de história de yoga, por exemplo, e você vai descobrindo as problemáticas do yoga, né? Da história do yoga, e você vê também que não é tudo tão perfeitinho assim, porque quando a gente começa a praticar, a gente tem uma relação meio que romântica, né? É tipo, o cristianismo queimou pessoas na era medieval e o yoga é puro, né? As outras religiões são dessa forma, as outras práticas espirituais são dessa forma, e o yoga é meio que algo imaculado ali que você descobriu, né? Então, o yoga, sim, tem essa pureza. E isso é o que é muito divulgado, né? É uma prática que a gente não vê falar que o yoga se alastrou na Índia muito mais por questões políticas, que o yoga veio para o Ocidente por questões políticas, muito mais do que para catequizar ou para ajudar alguém espiritualmente. Então, essa visão do Edson, né, enquanto professor que eu tinha visto, e essas descobertas do yoga, né, me fizeram sair dessa visão romântica. Eu comecei a perceber que eu tinha uma visão romântica ali com o yoga, né, um idealismo com o yoga que, de certa forma, era passado. E estudando a história do yoga e vendo a relação do Edson com o yoga, essa relação romântica meio que foi quebrada, né? E aí, lógico, aí dá aquele impacto de tipo, cara, então será que era isso que eu queria, né? Eu achava que era meio algo imaculado ali e não é. Então será que eu, enquanto professor de yoga, sou um mentiroso também, né? Não é essa perfeição que todo mundo acha que é. Eu falei, não, cara, isso deve ter em toda a prática espiritual. Em toda a gente está falando de humanidade, de história da humanidade. Então todas essas áreas devem ter a sua problemática, né? Então eu falei, então eu acho que eu tenho que mostrar para as pessoas que esse lado existe, para que a grande maioria das pessoas tenha uma relação muito mais genuína com o yoga do que essa relação romântica, né? Então daí que veio essa quebra dessa visão romântica que a gente tem com a prática. Muito, muito legal. E assim, tem uma questão, né, dar uma nerdada aqui, trazendo para um lugar mais clássico, né? Isso está descrito no yoga clássico, né? Não no Yoga Sutra, mas isso está descrito nos textos que demonstram mais sobre o caminhar do yoga, que o primeiro movimento que o praticante acaba assumindo é o que a gente chama de Aruruksha. Aruruksha é o praticante que ele está tão identificado que ele acha tudo lindo e ele quer começar a catequizar os outros. E ele fala, não, mas você tem que fazer yoga, porque o yoga é maravilhoso. Ele está mudando a minha vida e vai mudar a sua também. Aí faz a tatuagem de yoga, aí compra as roupas todas de yoga, aí você está vestindo yoga, você fala de yoga, você anda com o seu tapetinho até para ir jantar. E está tudo bem, porque você está orgulhoso, né? Você está feliz com aquilo está realmente transformando a sua vida. E é um movimento de muito entusiasmo, né? Então você, quando está muito entusiasmado, a gente começa a querer transbordar aquilo. Não é que a gente começa a transbordar, aquilo está transbordando, né?
e quando está transbordando, se eu não tenho uma ferramenta de, peraí, deixa transbordar mais devagarzinho, aquilo vai sair muito. E eu acho bonito ver, né? Mas é interessante que conforme a gente vai passando um tempo, essa coisa de que é muito entusiasmada, ele vai ficando mais sereno, né? Os É o momento da extremos. paixão, né? O mesmo momento de estar apaixonado. É a mesma ação. Exatamente, aquela animação do começo. E tem uma coisa que meu professor, ele sempre fala, meu professor, o Diego Cury, né? Ele fala, teoricamente, o praticante de yoga, ele deveria ser aquela pessoa menos estereotipada e padrão possível, porque ele trabalha no autoconhecimento. Então ele vai se descobrindo o que ele é, né? E não do tipo só como eu tenho que parecer com os outros, faz parte. E o que eu e o André estamos falando aqui em nenhum momento é que é um problema você ter essas identificações, você gostar e você se vestir e você falar. Mas é porque a busca do yoga é uma busca de autoconhecimento. Então você vai cada vez mais se descobrindo, né? Então você vai entendendo mais quem, cara, o que eu sou profundamente, o que eu posso mostrar, o que eu quero mostrar, né, como é que funciona e como é que não funciona. E aí eu queria perguntar para você, André, porque eu lembro uma vez que eu vi você postando um vídeo, não lembro exatamente como é que foi, né? Você vai lembrar melhor, que era você servindo um copo de cerveja lindo, assim, com a espuma crescendo, e você falando, a comunidade do yoga me rechaçando em 3, 2, 1. Uma coisa assim, não lembro. Era coisa. Como é que foi? Você sentiu medo? Você recebeu algumas retaliações? Como é que foi esse movimento? Então, quando eu comecei a fazer esse movimento, né, a postar esse tipo de coisa, lógico. Por exemplo, na Yang Vinyasa, né, depois que eu assumi a parte de filosofia em 2017, eu comecei a perceber que isso acontecia muito com a escola também, pelo jeito que o Edson levava as coisas, né? Por exemplo, os alunos aprendem o mantra de Patanjali colocando o mantra num ritmo de música, né? Em outro ritmo. Então, aparece tudo que é apresentação ali. E na época, muita gente mandava mensagem, eu já cuidei do Instagram da escola, e aí muita gente mandava mensagem exatamente como eu recebia, tipo, que estava descaracterizando o yoga, que estava fazendo com que as pessoas não levassem a sério o yoga, que isso não era yoga, né? Como se Patanjali fosse estar muito preocupado porque está falando o mantra dele num outro tom de música, sabe? Esse tipo de dogmatismo que a gente às vezes não enxerga que é, né? Porque assim, quando é a crença do outro, tem os seus problemas, mas quando é a nossa, é maculada, é pura, né? Porque se tiver um problema na minha crença, é como se tivesse um problema em mim também, né? Como é que eu faço parte dessa crença que ela não é perfeita, né? Ela precisa ser perfeita. Então eu começava a receber muita mensagem assim, né? Ah, isso não é yoga, isso você está descaracterizando, as pessoas não vão levar o yoga a sério. E aí eu comecei a chamar essas pessoas de policiais do yoga, né? Policiais, E surgiu. policiais do yoga. Foi isso, exatamente. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos assim, né? Ah, os policiais do yoga falaram que não pode beber, os policiais do yoga não sei o quê. Então, uma brincadeira, né? E é muito engraçado, porque às vezes eu recebo mensagem, né? As pessoas acham que eu bebo muito. E na verdade eu bebo quase nada, é raro. Eu até bebo, eu gosto de cerveja artesanal e tudo mais, mas não é uma coisa que eu bebo com frequência. E é engraçado, porque muita gente não consegue entender a piada, né? Que é, na verdade, uma alfinetada para alguém que é mega ortodoxo, está preso ali dentro de um padrão de pensamento, né? Ou está com medo de se mostrar, né? De sair do estereótipo de uma yogini, de um yogi. E, na verdade, é para levantar o pensamento crítico, né? Para mim, a comédia é muito para isso, né? Então, eu jogo ali, né? No fogo, na verdade, para que a pessoa fale, opa, eu achava que o professor de yoga era de outra forma, né? Mas muita gente não consegue ver, nem embarca na coisa ali como se fosse algo real, né? Não, o André está mandando as pessoas beberem, né? Não consegue enxergar a piada que está ali no fundo. É muito engraçado. Sim, não, maravilhoso. Vou pegar daí então, um gancho, porque hoje é o dia de Guru Purnima, né? Não sei se você sabe, Guru Purnima é uma celebração da Índia em que a gente diferencia o Guru. E aí eu quero entrar num assunto que eu acho muito interessante e que é um assunto que vem já do yoga clássico, né? Vou trazer a referência, mas que no Guru Purnima, teoricamente no dia de hoje,
a gente reverencia os nossos gurus, né? E existe uma coisa que... Vou explicar o que eu penso e vou explicar o que as pessoas veem, né? Hoje em dia a gente tem a imagem do guru, ou do guru, que chama, né? Como aquela pessoa que é o cara de barba branca, cabelão meio dread, uma manta laranja, e que ele fala coisas num volume de tom baixo, numa voz lenta, e que ele fala coisas que vão transformar a sua vida, né? E quando a gente faz, pelo menos de acordo com a minha tradição, né, que é a tradição de Krishnamacharya, Desikachara, a gente fala que o guru, ele não é a pessoa, ele é a centelha de inspiração que desperta em você quando você está se inspirando com alguém, né? Quando você está convivendo com alguém. Então, não deveria ser eu a me chamar eu sou o seu guru, ou eu sou um guru, porque esse guru, ele desperta em algumas pessoas, né? Desikachara, que é o, por exemplo, que escreveu O Coração do Yoga, né? Que é o livro que o André falou aqui no começo. Desikachara, que foi um grande professor de yoga, uma pessoa muito inspiradora, linda, que era muito, inclusive, fora de vários estereótipos, né? Tinha uma coisa que era muito bonitinha, que Desikachara, quando ele falava dos seus alunos, ele falava, não, porque o meu amigo, tal, ele não chamava de aluno, ele chamava de amigo, né? Era muito bonitinho. É E ele... essa relação dele que você vê no livro, né? Um livro bem num processo pessoal de ligação com o yoga ali, né? Exatamente, amoroso, acolhedor, né? O yoga é muito acolhedor, pelo menos por essa visão. Mas aí, no final da vida de Desikachara, o Desikachara, ele falava, a minha maior guru hoje é a minha neta. Minha netinha que acabou de nascer. Porque ela desperta em mim sentimentos e sensações e vontades de eu me recolher para eu me conhecer mais, que hoje em dia ela é a minha maior fonte de inspiração. Isso é guru, né? Muito mais do que uma pessoa que você acaba se devotando a ela e por causa disso você acaba aceitando tudo que aquela pessoa fala sem ter um senso crítico. O guru é essa coisa que te inspira, e pode ser um rio, pode ser uma pessoa, e pode ser o seu professor também, né? Professor é o que a gente chama de acharya, né? Então, o acharya, ele pode assumir a função de guru ou não, né? E no Yoga Sutra, né, no Sutra 17 do primeiro capítulo, ele fala Vitaraga Vishayam Vachita. Então, ele fala que, basicamente, quando eu vou me inspirar em alguém, eu deveria me inspirar nos Vitaragas. Os Vitaragas são aqueles que são livres de apego, né? Então, não é para você se inspirar naquele cara que ele é a forma exata da coisa, porque provavelmente ali ainda tem um pouquinho de apego, né? Ainda tem klesha, ainda tem alguma coisa que te prende um pouquinho em algumas coisas. Então, quando você está se inspirando, busca as pessoas que são livres de apego. E a gente vê acontecendo o caminho contrário, né? O que você falou, por exemplo, dos policiais do yoga. E aqui, não estamos aqui para julgar ninguém, né? Mas, por exemplo, essas pessoas que às vezes entram no... E eu recebo isso também muito, né? Falando, mas você não parece professor de yoga, você fala muito alto e muito rápido, sabe? Eu falo, então eu tinha que falar devagarzinho, tinha que falar sereno, né? Para ser professor de yoga. Porque isso tem um quê de apego, né? E Sim. não estou falando mal do apego, o apego vai acontecer, né? Em todos nós, a gente vai se deparar em momentos em que a gente vai estar apegado. Mas quero saber de você, André, aonde que você começou a sentir essa centelha de guru para sair do convencional? O que foi despertar? O que foi esse movimento? Dei uma volta gigante para fazer a pergunta. Mas sabe, o que foi o lugar que você se inspirou e falou, é isso que eu preciso, né? Porque tem um pouco disso. É isso que eu preciso fazer, porque eu acho que as pessoas estão precisando ouvir. Como é que foi? Então, eu comecei a estudar cinema com o pessoal do Cidade de Deus, né? No ONG, assim que eu cheguei aqui no Rio, que é o Cinema Nosso. Foi montada logo depois do filme, né? Então, eu venho de um processo, eu falo que eu venho de um processo educacional muito diferente, né? Você sair dentro de um processo educacional clássico ali, né? Tradicional da escola, e eles tinham toda uma coisa de educação libertária, com Paulo Freire e tudo mais, né? E que você vê que tem um processo ali diferente pedagógico. Você vê que a coisa funciona, né? Por exemplo, o cinema não era só um cinema técnico, é um cinema crítico. Vem toda essa parte ali em cima, né? E aí eu brinco que ao longo, né, dos anos tive muitos mestres, né? Gurus ali, desde o cinema até o
o yoga hoje, mas é exatamente isso que eu falo, né? São amigos que tiveram ali uma caminhada antes de mim e que entendem um pouquinho mais do que eu, né? E Uhum. aí coisas simples, né? Que é isso, é essa centelha que você falou que vai te despertando, né? Desde alguém lá no Cinema Nosso que eu ia perguntar uma coisa e me abrir a mente, né? Ah, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro Vipassana, né? Quem não conhece, né? O Vipassana é um centro de meditação aqui no Rio e tem em Miguel Pereira e tem em São Paulo também aqui no Brasil. Você fica 10 dias sem falar, meditando cerca ali de 10 horas por dia, sem janta, né? É um processo bem ascético ali de meditação forte, mas que é transformador, né? Então, depois do meu primeiro Vipassana que eu fiz, eu voltei e aí de novo eu senti o que a gente falou lá no início, né? Eu falei, caraca, não quero mais vir para a cidade. Voltei com uma coisa que eu quero morar no campo, eu quero me distanciar, se deixar eu quero meditar o dia todo, né? Não sei o quê. Fiquei nesse impasse de novo, tipo, foi quando eu comecei o processo de sair do cinema, eu falei, cara, quero largar, não quero mais trabalhar com isso, não sei o quê, né? E aí fui conversar com o Edson, né? Então isso é um guru, né? Por exemplo, é alguém que traz esse conhecimento que às vezes a gente não está conseguindo ver, né? Enxergar. E aí eu falei o que eu estava sentindo pro Edson, Edson falou, cara, para de meditar de olho aberto, de olho fechado, e passa a meditar um pouco de olho aberto fazendo Zazen, né? Que é a meditação a técnica Zen, do Zen budismo. E aí foi uma coisa tão simples, né? Eu comecei a meditar de olho aberto e sair dessa sensação de querer largar tudo. E aí o que é que eu percebi? Na verdade, do mesmo jeito que eu estava voltado para o mundo externo, né? Antes do yoga, da meditação e tudo mais, você começa todas essas práticas e você passa a se voltar muito para o interno, né? Do mesmo jeito que só o externo era real, só o interno passa a ser real, né? E uma coisa tão simples me tirou dessa sensação, me trouxe de volta para o mundo, né? Eu percebi que o quê? Não existe dentro e fora, né? Dentro e fora é um fluxo o tempo todo, né? É de novo ir para o interno para se resguardar, recobrar as energias e voltar para o externo de novo, né? Então, por exemplo, é um amigo, né? Alguém muito pessoal e que é um guru em diversos momentos. Medita há 30 anos, é professor de yoga há 25, né? Tem toda uma experiência ali, tem o Não, mestre dele uma mega referência. tibetano, né? Então eu sei que quando eu tenho alguma questão com meditação, eu vou lá, eu sei que ele vai dar aquela chavinha, né? Vai dar aquela mudança de percepção, né? Então eu falo que são os amigos, né? Meus mestres são os meus amigos ali espirituais de alguma forma. E aí, para passar conhecimento, né, para construir essa ideia de como eu passaria a coisa exatamente com esse olhar mais libertário, você até postou esses dias, né? É do Paulo Freire, né? Swami, você colocou Swami. Swami Paulo Freire Ananda. Exatamente. Então, para mim, é uma base, né? É a base ali de como eu quero passar, porque, de novo, vem essa coisa de você não pode questionar o sistema espiritual indiano, né? Parece que você é um herege quando você está questionando algo no sistema espiritual indiano. E uma coisa que, por exemplo, eu, André, não concordo é que você tem que obedecer o seu mestre cegamente, que não sei o que não existe processo crítico, né? Isso é próprio do indiano, isso é deles, mas é muito mais uma forma de desabilitar, eu acho, o lado do ego que sabe tudo, né? Então é uma forma deles lidarem com isso. Ok, pode ter funcionado num outro mundo, num outro momento, num outro sistema, no momento que a gente vive hoje em dia, que a gente vê um monte de assédio surgindo, que a gente vê N questões com diversos mestres, né? Você não poder questionar hoje em dia não se torna um desabilitar o ego, se torna uma grande problemática, né? Então eu trago essa coisa da educação libertária ali que eu tive, né, no Cinema Nossa e que hoje leio muito Paulo Freire ali, uso ele para tudo, para esse processo de relação de ensinar, né, de ser ali um professor, um mestre, para conseguir passar dessa forma muito mais de alguém que está
detendo conhecimento e que está só passando esse conhecimento, né? Eu falo que não, que aqui a rede é muito mais um espaço de troca, para a gente ter esse tipo de troca, né, do que simplesmente passar conhecimento para o outro. Exato. Tem duas coisas que você falou aí que eu acho fundamentais, e eu tento sempre fazer isso, tanto nas redes sociais e principalmente com os meus alunos, é fundamental a gente primeiro compreender que o sistema onde o yoga foi criado é outro rolê, né? É outra cultura, outro tempo, outra coisa com um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje do outro lado do planeta, né? Então, primeiro compreender, ter essa noção, né? Ter essa consciência. E depois a gente deve buscar compreender aonde e como foi escrito para que eu saiba traduzir. Saber traduzir é tão importante quanto conseguir ler. Ler não só no sentido de pegar um livro e ler, mas realmente conseguir interpretar aquilo. Então a gente tem, então por isso que muitas vezes na minha escola, né, eu tenho uma aula que é de cultura védica e não é para com o objetivo de olha isso aqui é o certo, porque isso aqui é a cultura védica, é justamente o oposto. Olha de onde veio, olha como é que as pessoas acreditavam, olha o que se vivia, olha como se vivia, e por isso que a coisa se construiu daquela forma, daquele jeito, para que a gente possa chegar hoje e traduzir para a nossa realidade daqui. O objetivo não é que a gente querer viver que nem na Índia de 3 anos atrás. Isso é irreal, né? Isso não é o ideal, isso é irreal. A gente não vai conseguir viver. Isso é apego também, pra caramba, né? Você querer viver que nem se vivia na Índia 3.000 anos atrás. Não é. Isso nem que vai acontecer, né? Então a gente fica preso nisso, é delicado pra caramba. E o meu professor, ele também sempre fala isso, eu sempre falo para os meus alunos, que você não precisa questionar o professor, o papel do professor. Ele está ali fazendo talvez o que ele acredita que é melhor, a forma como ele aprendeu, é o que está saindo dele, né? E talvez por limitações ou talvez por uma inspiração que ele tem o jeito dele. Mas a informação que chega para você deve sempre ser questionada. Então, mesmo querendo compreender essa relação mestre-discípulo, você não questiona o papel do professor. Mas se aquela informação para você ressoa, você tem que questionar sempre. E perguntar para o professor não é questionar, né? Perguntar é você buscar entender. O papel do aluno é perguntar. Inclusive, eu acho sempre muito bonitinho, né? Porque os meus alunos falam, Caio, desculpa incomodar, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu falo, não, isso não é incomodar, isso é o meu trabalho. Me pergunta mesmo. Porque o que eu estou aqui é muito para a gente facilitar esses processos, né? Então, a gente não deve tanto ficar... A gente deve fazer o que a gente quiser. Mas a gente não precisa questionar o professor. E você ser aquela pessoa que está no fundo da sala e que está questionando o professor, né? Porque a gente tem um caminho muito individual. E às vezes aquilo que está batendo para você esquisito pode estar batendo para alguém muito bem, né? Mas não é ser um chato, né? O pensamento crítico não é você virar um chato ali, né? Exato, exato. Mas aí você, para si mesmo, você se voltar para dentro em algum momentinho e questionar, cara, isso para mim faz sentido? Porque eu acho que não faz. Por exemplo, eu tive esse lance com o Japamala. Eu, durante um tempo, tinha uma escola que eu fazia sempre mantra com o Japamala. E eu andava com ele. Até que um momento, eu parei um pouco de fazer, porque eu senti que para mim não estava ressoando bem. Eu estava preferindo, no meu caminhar e no meu momento, fazer as minhas respirações, né, as minhas práticas de pranayama, mais na sensação do que na contagem exata. E eu continuei Japamala. E aí tem uma hora que eu me perguntei, eu falei, para que eu estou usando esse troço? Nem uso mais. É só porque é da galerinha do yoga, né? Eu me questionando. Eu falei, cara, para que eu estou usando isso? Aí eu tirei, ele está guardado num lugar que ele está bonito ali, está bem feito, tá bonitinho. Tá legal, não estou ofendendo ninguém. Mas eu não preciso estar ali botando aquilo para fora para mostrar algo que está acontecendo dentro. Porque o que acaba acontecendo? E é esse o gancho que eu queria chegar. Às vezes eu faço isso, né? Dou uma voltona para chegar no gancho. Às vezes, quando a gente está muito fazendo esses movimentos que são de identificação, né? A gente se identifica com as pessoas e por isso a gente mergulha e entra mais nesses movimentos de identificação que a gente chama de asmita, né? Que não é só um klesha, também é uma identificação que pode ser boa ou ruim,
a gente muitas vezes está num movimento que é interessante. Só que se eu me apego a esse movimento, a essa identificação, talvez eu deixe de me questionar e de evoluir em algum momento. Então, o que você acha? Assim, e uma pergunta delicada, né? Por exemplo, se você vir um aluno seu que está ficando meio bitoladão com o lance do yoga, você interfere, você não interfere, você deixa fluir? Como é que é a sua atuação como professor nesse caso? Eu não chego direto no aluno, né? Mas as minhas falas durante a aula são falas que talvez faça esse aluno se tocar, né? Dar o clique. Ou pelo menos perguntar algo, né? Eu acho que é isso. Às vezes na minha fala, é isso que são os memes, por exemplo, né? É exatamente algo que gere estranheza, né? Por que o professor de yoga bebe? Por que o professor de yoga faz isso? Por que o professor de yoga faz aquilo, né? Teve um vídeo que eu fiz esses dias, né, que é entrando em casa e chorando porque não conseguiu fazer um asana. É uma brincadeira, mas internamente e é engraçado, porque eu recebi muitos directs, né? Porque isso acontece. Ah, não, é só um asana, não tem importância, mas quando você não faz, você se sente mal, não tem como, é assim, é da humanidade, né? Então, esse tipo de linguagem, né, que eu gosto de usar ali, porque aí você faz o aluno vir também, né? Não é um movimento, porque, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo de início, quando eu estava nesse movimento mais romantizado com o yoga, né? Alguém chegava na minha aula e queria aprender parada de mão. Via que eu fazia bem uma invertida, época que eu estava treinando muito e queria exatamente isso. E eu, na minha plena arrogância, mandava a pessoa procurar aula de circo. Porque se ela quer fazer só parada de mão ou só algo muito mirabolante, circo é muito mais divertido, né? Seria muito melhor para ela. E depois de um tempo eu percebi, caraca, como eu estou sendo arrogante, né? Porque se essa pessoa fizer parada de mão no yoga, talvez ela descubra em outro momento que existe muito mais coisas do que fazer a parada de mão. E no circo ela nunca vai ter esse processo de descoberta, né? No circo vai ser de fato fazer só parada de mão. Então, eu estava praticamente roubando aprendizado daquela pessoa, né? Por um pensamento arrogante, de tipo, ele quer isso e eu vou dar. Então, por isso que eu deixo hoje muito esse movimento do aluno para que eu, André, né, não acabe com as minhas certezas indo até o aluno achando o que é melhor para ele. Porque isso é muito comum, né? A gente pega a relação pai-filho, né? Muito da relação pai-filho que esse estresse que gera é porque os pais acham que sabem tudo que é melhor para os filhos. E não sabem, né? O filho está num outro processo de descoberta. Então, às vezes, a pessoa vai vir para a aula de yoga com uma dor na coluna e ela quer só se livrar da dor na coluna. E se livrar dessa dor na coluna vai ser um processo de iluminação para ela. Para mim, que tinha a minha mente mega ansiosa e agitada no meu processo de escrita de roteiro, me pegar mega concentrado e conseguindo fazer na metade do tempo que eu fazia foi um processo de iluminação na época, né? A gente não precisa querer moksha no primeiro segundo que a gente começa a praticar yoga, né? A gente pode ir ali galgando isso. Então, hoje eu cutuco muito mais o aluno para que gere um movimento dentro dele, né? Do que para ter esse cuidado. Porque às vezes é isso. A gente pode ver uma coisa e eu falar, caraca, eu sei o que aquele aluno tem que fazer. Mas pode ser que ele não queira naquele momento, que ele ainda não tenha percebido, que ele esteja com outro movimento na vida dele, né? E que eu acabe levando uma certeza para ele que não é certeza, uma certeza minha que não é certeza para ele, né? Então eu tento ter esse cuidado ali hoje em dia, que é muito Paulo Freire, né, gente? É um aprendizado, não é do André, tá? Exato. Né, no próprio Yoga Sutra tem isso, né? No Sutra 6 do terceiro capítulo, ele fala Tasya Bhumishu Vini Yoga Ha. Ou seja, cada um tem o seu Bhumi. Bhumi significa nível, né? Ou seja, o aprendizado do yoga, ele é um para cada um. Cada um tem o seu movimento, tem a sua necessidade naquele momento, que ela está naquele estágio. E ao invés de eu querer falar, não, sai daqui e volta quando você estiver no meu estágio, no estágio correto, o papel e esse sutra ele é muito bom para os dois, né? Tanto para o praticante quanto para o aluno. O professor ele tem que ter uma qualidade de olhar e falar, cara, essa pessoa está nesse nível e está tudo bem.
Isso não é não yoga. Yoga é tudo, né? Pode ser se você estiver pacificando a mente da pessoa, fazer com que elas tenham algum movimento de introspecção, é yoga, entendeu? E você usar aquilo. O asana pode ser uma grande ferramenta para isso, né? Às vezes o interesse na pessoa querer fazer uma invertida, sim, pode ser um mega início para uma transição. Eu tenho diversos alunos que começaram do tipo assim, eu trago um yoga muito terapêutico, né? Hoje em dia também. Então, pessoas que às vezes vêm por indicação médica também, vêm para mim, né? E eu começando a fazer com que a pessoa pacifique um pouco alguma coisa que faz mal para ela, que está incomodando ela, aquilo começa a abrir espaço para um mundo gigante, porque o nível dela, o caminho dela, né? E não eu querer fazer com não, para você praticar yoga comigo, você tem que se encaixar nessa caixa aqui, né? E que eu também vou aproveitar então já esse gancho agora, nem era o que eu ia falar, mas acho que vale também. Porque a gente hoje em dia vive numa era do yoga que tem muitos métodos, né? Os métodos são a forma que a gente entende o yoga hoje em dia, na maioria das vezes, na maioria das pessoas. Tanto que eu falo, sou professor de yoga, as pessoas perguntam, de qual tipo? Né? Sim. Primeira pergunta, qual é o tipo de yoga que você dá, que você ensina? E tradicionalmente não era assim, né? Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o quanto que às vezes essas metodologias, essas criações dos tipos de yoga e dos métodos foram importantes para a disseminação, né? Porque imagina, antigamente, tradicionalmente falando, o aluno ia morar com o professor quando ele era jovem, tipo criança ou jovem, e morava lá anos, morando com o cara até ele se tornar um professor. Hoje em dia isso não é mais viável, né? Então, para você formar um professor, que esse conhecimento do yoga possa ser disseminado, é importante você criar um padrão na entrega. Porque se eu quero formar 10 professores, eu tenho que saber, cara, ele tem que saber pelo menos daqui até aqui. Isso aqui eu garanto que ele saiba, né? E para que ele saia, tipo, disseminando o yoga que eu passei. E aí eu posso assinar embaixo, eu passei para essa pessoa daqui até aqui. É isso que ela sabe. O que você sente disso? Dos tipos de yoga, das padronizações, porque vejo muito gente chamando. Não, porque hoje em dia o yoga é tudo padronizado, e são só os tipos e tal, tal, tal. E ao mesmo tempo, isso eu vejo uma galera mais tradiça do yoga, né, que fala disso mal, e alguma galera nova que não vê que existe o outro lado. Como é que você se sente nesse meio do caminho? Então, uma coisa que o Roberto Simões, né, que é do yoga contemporâneo, fala, que eu absorvi, que é muito forte, que a gente precisa levar em conta quando a gente está falando de método, quando a gente está falando de toda a problemática do yoga, de ter se tornado muito visual, né? A gente vive numa sociedade visual, então é claro que o asana vai chamar muito mais atenção do que alguém sentado meditando, normal, né? Mas qual a base disso tudo? A gente vai falar porque o Ocidente deturpou o yoga, né? E toda essa coisa, essa discussão que a gente vê hoje em dia. Mas a base, querendo ou não, que a gente precisa levar em conta é, quando a gente fala do yoga indiano, a gente está falando de yoga que surgiu na sociedade imperialista, né? Você tem um modo operantes ali de fazer uma coisa. A gente não pode esquecer que isso é uma mudança, né? Muitas de nós não vai ter noção do que é essa mudança. Você sair uma crença, né? Uma prática que sai de uma sociedade assim e vem para dentro muito mais do que simples ocidente e tudo mais, para dentro de uma sociedade capitalista, onde tudo é gerido pelo dinheiro. Por que tem diversos métodos? Porque eu, para chamar a atenção e ter mais aluno, e você, para chamar a atenção para ter mais aluno e ganhar dinheiro, a gente precisa dizer que faz algo diferente, né? É simples. Não existem vários métodos porque cada um descobriu coisas e está ali pesquisando. A gente está fazendo método. Existe método diferente. Por quê? Porque é assim que a gente faz oferta e produto, né? Por que não existe um tipo de bolsa só, um tipo de mochila só para ir para a escola? Existe um monte de mochila. Por quê? Porque um monte de loja quer vender mochila diferente, né? Então a gente precisa entender que a criação de método surge porque o yoga vem para dentro de uma sociedade capitalista, né? Você e eu precisamos ganhar dinheiro com yoga. E se a gente não fizer algo minimamente diferente, né, a gente não vai chamar atenção para ter aluno. Essa é a base, não tem como fugir dela, né? E aí, então o yoga virou algo ligado só ao dinheiro? Hoje em dia, dentro da nossa sociedade, a gente precisa entender
que não é mais uma relação de alguém que vai para casa do professor aprender com ele. É uma relação que você me paga para aprender comigo. É diferente, gente, sabe? É muito diferente do que você aprender indo morar com um professor, não ter uma relação de dinheiro ali envolvida, né? Então, não tem como a gente fugir muito desse tipo de coisa, né? Tem como a gente amenizar as problemáticas da nossa sociedade capitalista, né? Não ser um professor mercenário, se tem alguém que não tem tanta grana, você ainda assim conseguir dar aula para essa pessoa, né? Você pode conseguir amenizar toda a problemática da coisa, mas não tem como você fugir dela, né? Hoje eu vejo muitos professores de yoga, por exemplo, como se fosse uma obrigação, né? Tipo, a gente precisa dar aula de graça na praia, a gente precisa dar aula não sei o quê, nananã. A gente pode até fazer, né? Mas você vê dentista divulgando trabalho de graça, né? A não ser que seja um viés desse dentista. Ele atende aqui para uma pessoa que paga super caro e ele atende aqui para uma comunidade. Ok, né? Mas não é uma obrigação. Você não vai ver lá dentista em qualquer consultório, né? E por que isso se torna uma obrigação? Porque a gente não consegue minimamente separar a relação do yoga da Índia e de alguém que vai para a casa do guru aprender, né? Como se a gente ainda fosse esse guru que alguém vem para minha casa aprender, né? E de alguém que está me pagando para aprender. É diferente. Se eu ver alguma coisa muito estranha no aluno e eu for reclamar como um guru, ele para de fazer a minha aula e ele procura outro professor, né? Eu tenho que saber que eu tenho uma relação ali de alguém que está pagando por um serviço. É diferente, né? Então, a questão do método, para mim, permeia muito essa questão, né? A gente vai ter hoje, lógico, coisas que vão levar isso para um caminho extremo. Yoga com cabra nos Estados Unidos, yoga com cerveja, yoga com arma. E aí as pessoas começam a reclamar, né? Ah, tá deturpando o yoga. Gente, isso aqui é só uma tentativa de fazer dinheiro. É muito claro, né? Por que alguém faria um yoga com cabra? Só pensa um pouquinho, né? Por que você faz aula de yoga numa sala com um monte de cabra pulando perto de você, né? É só para ter algo muito diferente, para que a pessoa diga, nossa, nunca fiz esse tipo de yoga, eu vou fazer esse yoga aqui. Porque no final das contas, se você for olhar todos os métodos, que a gente chama de método, eles só reorganizam as mesmas ferramentas de forma diferente. Não tem ferramenta diferente, né? A gente está usando as mesmas ferramentas, só que um dá pranayama no final, o outro começa com algo super difícil, um dá meditação, o outro não dá meditação. Então, os métodos, na verdade, são formas diferentes de reorganizar a mesma coisa, né? Mas a gente não está falando muito de algo tão diferente assim, no final das contas. Eu não sei como é que você vê bem essa questão. Não, eu acho que na minha visão, né, isso tudo que a gente está fazendo é usufruindo de um acervo gigante de técnicas, metodologias, abordagens e didáticas para tentar beneficiar. Primeiro, como é que eu me sinto mais seguro em passar, né? Sim. Eu me sinto mais seguro, provavelmente, do jeito que eu aprendi. Então, a gente tende a ir criando e reforçando essas coisas, né? Mas o que eu sempre estimulo, né, para os meus alunos, principalmente, entende que isso aqui que eu estou passando é a minha visão. E o que eu busco, né? E aí é muito o meu lado mais nerd, assim, eu estou o tempo inteiro referenciando, né? Se você ver, eu estou sempre falando, isso aqui está no livro tal, no capítulo tal, no sobre tal. Tal. Só para mostrar que, cara, isso não é meu, né? E o que eu acho bonito do yoga, é isso que o André está falando, isso aqui não é nosso. Isso aqui a gente está pegando todo um negócio gigante que tem milhares de anos acontecendo e que eu tenho o meu jeito, que eu recebi de um jeito e eu passo desse jeito aqui, né? Que eu acho interessante de organizar, porque para mim funcionou. Mas o que o yoga é mais do que a maioria das coisas, né? Inclusive falei isso, a aula que eu dei hoje agora era muito sobre isso, o yoga é sobre a sensação que você está sentindo aí, né? A técnica ela deve desencadear em você uma sensação. Foca na tua sensação. Sente aí o que está passando aqui no peito, né? Muito mais do que lembra do nome em sânscrito e faz a respiração do jeito tal, como é que você está se sentindo, né? E vai investigando isso um pouquinho. Mas você trouxe uma questão que eu acho muito interessante, delicada, e que eu ainda não tenho
uma conclusão clara em mim e que você trouxe de uma maneira que pareceu que estava mais claro em você. Então, eu quero te ouvir. Que é justamente essa questão de, às vezes, o aluno que está te pagando, ele quer que seja gostosinho para ele. E, às vezes, o processo de aprendizado, ele é meio disruptivo em alguns momentos, né? Então, isso é um conflito que eu ainda estou tentando entender, estou maturando, estou refletindo, né? Porque tem isso. Tem, às vezes, pessoas que eu acho que, de acordo com o processo de aprendizado dela, eu devo falar para ela de certas formas, certas coisas, e que eu sei que, dependendo de como eu falar, ela vai falar, não, então eu vou para outro professor. Você sente em relação a isso? Então, isso eu sano muito de início quando eu pego para dar aula, né? Por exemplo, se eu começo uma aula num grupo, né? Eu sempre gosto de perguntar, gosto de receber ajuste, às vezes no final faço reiki à distância, ou diksha, você acredita, você gosta, não quer receber, deixa a mão em tal lugar no final da aula que você não recebe essa energia e tudo mais. E aí, com um aluno particular, por exemplo, né? Para que você está fazendo yoga? O que é que você quer com yoga? Porque é isso, né? Alguém, querendo ou não, está... É uma relação muito delicada, né? Porque eu quero passar um pouco do que eu sei, né? Na verdade, trocar ali do que eu sei com a pessoa e quero que essa pessoa receba o que ela está procurando, né? Ache ali um pouco do que ela está procurando. Então, nesse início, meio que eu fecho isso de forma sutil, né? Que para que você está fazendo yoga? Eu estou fazendo yoga como atividade física, ponto, né? Eu faço yoga porque eu não gosto de musculação. Então, eu sei o que eu posso oferecer e até onde eu posso chegar com essa pessoa. Com essa pessoa que está fazendo depois, muitas das vezes ela vai se abrindo, vai descobrindo o yoga de outra forma, né? Vai chegando em outros lugares. Mas nesse início que essa pessoa, por exemplo, está fazendo aula porque ela não gosta de musculação, eu sei que qualquer fala que pareça de um mestre vai fazer essa pessoa procurar outro professor. Então, por exemplo, é uma relação que eu ainda não tenho. E aí é uma relação de abertura que essa pessoa não me deu, sabe? É isso que eu falo que é diferente. A gente não está numa relação índia, guru-discípulo, né? A gente está numa relação professor que é pago para passar esse tipo. Então, eu também tenho que saber, né? Lógico que a gente se coloca num lugar meio incômodo, né? Às vezes ali, de tipo, nossa, eu queria passar outras coisas. Nos cursos de formação, eu até pergunto, né? Eu faço uma brincadeira, tipo, professor de yoga, aqui, né? No Ocidente, da maneira que se constrói, ele é o quê? Um educador físico, um terapeuta, um mestre espiritual, né? É um pouco de tudo, né? Tão complexa a coisa. É. Se fosse colocar yoga para dentro de uma universidade, estaria dentro de que campo? É até difícil dizer, né? Estaria onde? Em que área ali estaria? Na educação física? Na fisioterapia? Depende de como a gente está abordando, né? Então eu tento ali delinear isso no início, sabendo do que o aluno quer. Lógico, de novo, nesse jeitinho professor, tentando mostrar que existem outras coisas, né? Mas sabendo que é uma relação, querendo ou não, capitalista de negócio, cara. Isso não tem... Por isso que eu jogo para isso o tempo todo, né? Não tem como a gente fugir que a gente vive numa sociedade dessa forma, né? Nem monge hoje, gente, nem o templo da Monja Coen, o templo de N outros vivem sem dinheiro, né? No próprio Oriente. Né? Se você for pensar, a Monja Coen é uma Sim, empresa. sim. Bom, então vamos lá. A gente tem um minutinho aqui. Deixa eu dar uma passada aqui em umas perguntas só rapidinho que elas fizeram. Uhum. Primeiro, o Carlinhos Jonathan 8 está falando. Sou aqui de Santa, buscando aprender algumas coisas sobre yoga há alguns anos. Atualmente, misturo algumas técnicas, adaptando para a minha necessidade. Será que tem algum problema fazer essa junção? A gente já respondeu até, né? Se quiser Nenhum. complementar, mas pode, né? Depende do seu momento. Vai que vai. Deixa eu ver a outra. Tem mais pergunta aqui. O que vocês acham do Iyengar? Foi minha porta de entrada. Quer falar um pouquinho? Então, é isso que a gente está falando, né? São vários métodos, assim, por exemplo, gastei pouco tempo, né? Você entrou falando no Iyengar, chegou num assunto que era, tipo, a gente acabou de ter, né, uma super polêmica, por exemplo,
do Dalai Lama, né? Eu não sei quem acompanhou. E aí eu vejo pessoas de dois extremos, né? Ou joga fora tudo que o Dalai Lama criou, tá? Ou ele é um santo, né? E o que eu falo, por exemplo, na pandemia eu comecei a fazer filosofia mesmo, né, na universidade. Se a gente for ver, cara, a grande maioria dos filósofos são, né, não são pessoas legais. Vamos colocar dessa forma se a gente for deixar de entender eles enquanto pessoal, sem ser o que eles estão criando ali de conhecimento científico, mas para o pessoal. E aí, por exemplo, quando a gente fala de mestre, né, a gente não chegou a falar isso, eu acho importante saber separar esses dois tipos de coisa. Porque, por exemplo, eu acho a técnica do Iyengar incrível, acho os livros maravilhosos, Luz na Vida, é assim, a iluminação do Iyengar. Mas se você for ver, o Iyengar batia de graveto nos alunos. É esse tipo de professor, assim. Não conseguia ficar no asana no tempo certo, levava tabicada. Que nem a gente tinha aqui no jardim da infância que batia régua na mão de aluno. Então, assim, quer dizer que ele não é aquela pessoa que está no luz da vida? Não, cara, aquilo ali saiu dele. Se está ali, é ele também, né? Então a gente tem essa tendência a separar muito, né? O nosso cinema, a nossa televisão colocou a gente muito numa visão maniqueísta, né, da coisa de quem é bom só é bom e quem faz algo minimamente não tão bom é muito mal, né? Essa pessoa e cara, não é assim que a gente divide as coisas, né? Então assim, acho o método incrível, acho tudo incrível, mas não acho a forma professor incrível. Não é o jeito que eu seria professor, não concordo na forma que ele ensinava com as coisas que eu fui sabendo ao longo da jornada aí estudando yoga. Boa. Então, aproveitando, tem uma pergunta aqui da Julieta Roy, que é uma queridona. Ela perguntando, então, guru é aquele que inspira e mestre é alguém que domina? Domina, no caso, que eu estou interpretando, domina a ciência, né? Domina a coisa. Você interpretaria dessa forma? Achei uma boa até, uma boa analogia. Sim, o que a gente vai ter aí, né? Imagina, professor é alguém que está ali no início, né? Imagina alguém que se formou na universidade e se torna professor, né? Ele sabe um pouco daquele conhecimento. Quando a gente fala de mestre, é alguém que já passou a vivenciar aquele conhecimento de alguma forma, né? E quando a gente fala de guru, é alguém que sabe muito e vivencia muito esse conhecimento, né? Já faz parte dele. Ele não está mais num processo quase de aprendizado. Lógico que a gente está num processo de aprendizado a vida toda, né? Mas ele já está com isso muito internalizado, né? Por isso que o guru consegue falar as coisas tão... Essas pessoas que a gente considera guru, né? Consegue expressar tudo tão bem, né? A respeito do yoga ou de qualquer outra prática que seja. Perfeito. Teve um comentário aqui também, da Lilarane, que é uma querida também, está sempre aqui, falando sobre a relação dos métodos e do capitalismo. E ela falou exatamente assim, existem métodos diferentes porque precisamos ganhar dinheiro. É isso mesmo, infelizmente. Você diria que é infelizmente? Cara, não, acho que na sociedade que a gente vive felizmente, que bom que a gente tem diversidade para que eu consiga encontrar o que eu gosto e que outra pessoa consiga encontrar o que ela gosta. Porque eu, André, não sou, acho que não tem nada a ver, né? Yoga com cerveja no mesmo momento. Eu, André. Mas, cara, eu não posso exterminar algo que não funciona para mim. Essa é a minha visão. Né? Eu não posso tirar de campo algo que não funciona para mim, porque pode funcionar para outra pessoa e funcionar muito bem. Né? Eu, André, não indicaria ir numa aula que você bebe um pouquinho e faz um asana, porque não funciona para mim. Né? Mas se tem gente lá fazendo, talvez funcione para alguém. Talvez faça sentido para alguém. Né? Então, assim, eu não sou muito a favor dessa coisa de o que eu não gosto não deve existir. Né? Eu acho muito radical esse processo e a gente vê tantos embates, guerra, exatamente por causa disso, né? É como se o que eu não concordasse fosse algo que não pudesse existir no mundo, né? Então, para mim, os métodos são super válidos nesse sentido de conseguir atender necessidades diferentes. Eu também concordo muito e eu acho que, assim, eu sempre falo isso, né? É o nosso ponto de partida.
Eu não tenho como olhar para a realidade e querer que ela seja diferente do que ela é. O que eu tenho é que olhar para a realidade como ela está se apresentando e entender, beleza, é daqui que eu estou partindo. O meu primeiro passo ele é a partir daqui. Se eu estiver pensando, mas eu queria que o agora fosse diferente, eu estou perdendo um pouquinho de apego, de tempo com apego, com aversão, né? Porque eu estou, ao invés de olhar para a realidade, tentar fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho disponível, que essa é a frase da minha vida, né? Faz o melhor que você pode com o que você tem disponível, eu vou ficar tentando achar o que seria o ideal, o melhor possível, que não existe, né? Então, eu acho que a nossa função é muito tentar olhar ao nosso redor, tentar compreender o que está se apresentando para mim. Eu acho que o conceito de Santosha ele vem muito por aí também, né? De você olhar para a realidade e aceitar que essa é a realidade que tem, então ela é a melhor que pode ser, já que não tem outra, né? E a partir daí começar o movimento. André, já até passamos 6 minutos aqui do horário de live que eu me comprometi com você. Então, quer deixar um recado final? Eu só tenho a agradecer. Foi muita gente falando que live linda. André, você é demais. Tá os sutras de um formato de Zeca Pagodinho mudou minha vida. Então, assim, galera, você é realmente um queridão, André. Então, obrigado muito por essa presença, por esse papo que é realmente importante da gente trazer. Eu acho que cada vez mais, né, eu acho que você traz isso de uma forma linda, feliz, que me faz bem, sabe? Eu adoro a sua forma de comunicar. Então, agradeço e deixo aqui um espaço para você dar um agradecimento, divulgar qualquer tipo de curso seu, qualquer coisa. Sinto o espaço é seu demais. Eu que agradeço, assim, era um papo que eu já queria ter, né, com você, a gente já vem conversando, sabia que ia ser um papo super legal aí, trazendo coisas importantes para a galera do yoga, então super agradeço aí todo mundo que está aí também. E aí eu queria pegar uma coisa do seu gancho, né, para a gente finalizar, essa coisa da gente idealizar, né, o que é melhor, né, ficar procurando sempre um idealismo. E nos cursos de formação que eu dou aula, eu falo que a gente tem tendência assim para fazer isso, né? O futuro é sempre muito amedrontador e o passado é maravilhoso, né? Hoje em dia as crianças vivem no videogame, antigamente, ou no celular, antigamente vivia na rua. Mas antigamente a minha mãe reclamava também porque eu vivia na rua, né? Eu queria brincar na rua e a minha mãe falava que ficar na rua o tempo todo não era legal. Então, esse passado perfeito, né, que a gente fica criando na nossa mente só existe na nossa mente. Né? O passado não é tão lindo assim quanto existe dentro da nossa mente. O futuro também não é tão desastroso, né? A gente agora entrou numa distopia de coisa que a gente só vê desgraça, né, no futuro, com medo das coisas que vão acontecendo. E eu acho que isso sempre foi assim. Eu brinco que quando o Homem das Cavernas descobriu o fogo, devia ter outro falando, não usa isso aí não, porque queima, toca fogo na floresta. Não devia ser só bonitinho no início, né? Então é assim com as tecnologias, com tudo. E aí eu brinco, né, com os alunos da formação que eu falo, imagina se na verdade, né? Imagina os deuses indianos, né? Eles parecem algo muito futuristas, né? Ali com joias, com não sei o quê. E aí eu brinco, imagina se na verdade Shiva é alguém do futuro, né? Que criou toda a tecnologia do yoga e na verdade voltou no tempo para ajudar a humanidade, né? Entregou isso lá no passado, né? Para tirar essa coisa dessa distopia, né? Dessa coisa de que o futuro é só algo ruim, das coisas que estão acontecendo aqui com a gente é só algo ruim, né? E aí é um pouco do que o Caio falou, né? É olhar para o mundo como o mundo se apresenta. Acho que a gente está num momento onde as coisas estão mais líquidas, né? Como diz o Zygmunt Bauman, a gente está num mundo líquido onde os conceitos estão se desfazendo e se criando de uma nova forma, né? Conceito de homem, de mulher, de família, de yoga, e a gente vai ter que se adaptar a isso. A gente passou por um processo anterior de construção desses conceitos e agora a gente está precisando abrir mão deles para entender que família é muito mais complexo, que ser homem e ser mulher é muito mais complexo, que yoga é muito mais complexo, né? Então, assim, é conseguir se abrir para essa complexidade, né? Sair só dos nossos sapatos, dos nossos pontos de vistas, das nossas certezas. Eu gosto muito de um ditado budista, né, que diz que quando você tiver muita certeza de algo, puxe o seu próprio tapete, né? Vá para a dúvida novamente para que o movimento volte a acontecer. Então, acho que era um pouquinho disso que eu acho que essa live, né,
tende a passar aí a trocar com vocês. Ah, querido, lindo. Só a live vai ficar salva, tá? Assim que acabar aqui, já vou botar essa live disponível. Então, compartilha com quem você achar que esse conhecimento pode ser bom. Aqui em cima, ó, onde tem o título da live, dá para clicar ali. Tem o meu Instagram e o do André. Se você não segue um dos dois, já clica ali para seguir. E já que você falou um ditadinho budista, me lembrou de um outro ditado budista também que eu amo, que é assim, ele fala, quando ele está falando sobre desapego, né? Ele fala, primeiro desapega da forma, depois desapega da sensação e dos sentimentos. E, por último, desapega do desapego. E aí, depois que já tiver com essa consciência de desapego presente, aquelas coisas que você estava super querendo se desapegar, desapega disso também. Vive o que você tem que viver. Entende que você tem que viver com a mente do desapego, mas não com essa dureza que o desapego é. Né? Muito bom. André, beijo gigante. Obrigado, Caio. Tchau, tchau. Tchau.